Quando a gente pensa em Jorge Amado, a gente pensa nesse autor centenário, que certamente é o autor mais comentado, não é isso? Nesse ano de 2012. Nunca a gente ouviu falar tanto de Jorge Amado como agora. Bem, mas não é simplesmente porque Jorge Amado faz 100 anos. É porque a obra de Jorge Amado é uma obra vasta, é uma obra rica, é uma obra importante e não à toa um dos autores mais lidos no mundo inteiro. E a obra de Jorge Amado, a gente pode perceber que ele transitou entre dois cenários, né? Um cenário único que é a Bahia, mas em alguns momentos ele vai para aquela Bahia do cacau, da zona cacaueira, para falar das tensões, dos conflitos, da luta de terra, né? E vocês estão vendo isso muito em Gabriela, Cravo e Canela, que é a segunda vez que a Globo faz a sua versão da telenovela. Então esse aspecto da questão dos coronéis, da violência dos coronéis, da tirania dos coronéis, está lá com toda a força, que é uma das marcas de Gabriela. Jorge Amado também fez uma incursão pela região do Cacau, em Suó, em Cacau, em São Jorge dos Ilhéus, em Terras do Sem Fim. Então são obras em que ele situou nessa localidade para falar da violência e da luta, né, na região cacaueira. Mas Jorge Amado também tem muitas de suas obras cujo cenário é Salvador, né? E Salvador é um cenário muito caro a Jorge Amado. E lá em Salvador a gente pode pensar em dois momentos da obra de Jorge Amado também, né? Tem um momento mais acentuadamente de crítica social, de denúncia social, tá? É um momento em que Jorge Amado, ele assumidamente criava uma obra na qual ele dava vazão às suas convicções políticas, de homem muito ligado ao Partido Comunista. Essa fase mais acentuadamente, mais veementemente política de Jorge Amado, nós temos muito claramente em Capitães da Areia, tá? Que é um livro de 37, mas Capitães da Areia ele também está muito próximo a obras vizinhas, que também traz essa crítica, né? Por exemplo, Jubiabá, que é a obra, Jorge Amado faz Jubiabá, depois Mar Morto, depois Capitães da Areia. Há uma filiação aí dessas obras, sobretudo em Jubiabá, em Capitães da Areia, dessa temática política muito fortemente. E que paralelo é esse? Esse paralelo é dito no próprio filme, né? O Pedro Bala, ele é filho de um estivador, de um homem que lutou, né, no sindicato, que teve uma atuação política muito forte, defendendo os estivadores. Ora, o protagonista de Jubiabá é Antônio Balduino. Então aqui eu fico pensando, seria Antônio Balduino pai de Pedro Bala? Fico pensando nessa possível alusão, que é uma leitura minha não explicitada por Jorge Amado. Mas uma vez que Jorge Amado traz esse elemento no Pedro Bala, eu vou aqui falar da homenagem que Cecília Amado faz ao avô, não só filmando o Capitães da Areia, como tem uma passagem muito curiosa no filme, que é o seguinte: a personagem de Dalva, a prostituta, a personagem de Ana Cecília, né, que tem um envolvimento com um dos meninos, que é Capitães da Areia, num determinado momento ela sai correndo atrás de um cliente e ela o chama de Vadinho. E eu acho essa homenagem muito significativa, né? Dalva chama o seu cliente de Vadinho, que depois é roubado, ela fica muito magoada por ele. Ora, Vadinho é o grande personagem de Dona Flor e seus dois maridos, que é uma obra também situada em Salvador, mas que, diferentemente do Capitães da Areia, ela está mais ligada a uma fase mais pitoresca de Jorge Amado, mais ligada a uma comédia de costumes, onde o sensualismo, o romance, ele está em primeiro plano, enquanto que no Capitães da Areia, o fator político, ele está à frente, certo? Então eu quero chamar a atenção dessa homenagem que Cecília faz a Jorge,
E quando Cecília coloca esse personagem vadinho, e ela diz assim, olha, eu vou fazer uma homenagem à Dona Flor, mas Cecília, ela também está dizendo conosco o quê? Que tanto no livro Capitães da Areia como no filme, é possível que a gente leia o livro em si, o filme em si, mas é possível que a gente também leia a obra como um todo, porque Jorge Amado foi um desses escritores brasileiros que conseguiram pôr em prática o que a gente chama de um projeto artístico, um projeto literário. E quando o criador ele tem um projeto literário, ele consegue ter marcas de unicidade na sua obra, tá? Então, o que é que nós temos em Capitães da Areia, que em boa medida vai se reproduzir em alguns outros livros de Jorge Amado? Nós temos a crítica social, como eu falei, nós temos a presença muito forte da Bahia, não é? Nós temos um outro elemento também. Jorge Amado, mesmo nos livros dele mais difíceis, de temáticas mais áridas, ele nunca abre mão do humor. Em muitos momentos vocês riram com os Capitães da Areia. Há também a presença do sensualismo, não é? A presença também do elemento lírico. E esse é um dos acertos de Capitães da Areia. Ao mesmo tempo que ele faz essa crítica social, ele também perpassa a obra com lirismo, com ternura, com momentos românticos, como a relação de Pedro Bala e Dora. Mas também há um outro elemento aqui, que quando eu estudava o livro e o filme, eu me preparei para falar e fico muito contente de ouvir os professores falando desse elemento. É um elemento que me é muito caro, porque assisto isso de perto lá em Salvador. Bem, Jorge Amado, lá nos anos 30, ele teve uma atuação jornalística muito forte, e Jorge Amado, ele sempre teve uma vinculação muito forte com o candomblé, não é? Com as religiões de matriz africana. E Jorge Amado, ele foi um defensor, né, nos livros e nas reportagens, contra a arbitrariedade com que o candomblé era tratado na Bahia. Isso lá nos anos 20, nos anos 30, ele viu de perto a perseguição dos terreiros de candomblé. Ele viu os pais e as mães de santos sendo presos de uma maneira violenta, de uma maneira arbitrária. E Jorge Amado, ele coloca um dos episódios, ao meu ver, mais bonitos, mais fortes do livro, e que é muito bem retratado por Cecília, que é o heroísmo e o risco que Pedro Bala corre. Ele forja um assalto, ele se deixa flagrar sendo assaltado para poder ser preso e resgatar Ogum, né? É o resgate de Ogum, que é um santo, que é um orixá do candomblé, que é representado por um símbolo muito forte, e Mãe Aninha vai pedir ajuda a Pedro Bala, e Pedro Bala corre esse risco, ele resgata Ogum. E quando o Pedro Bala faz isso, é em reverência a algo que é muito importante. Essas crianças são desvalidas, né? O sem pernas diz isso. Eu não gosto de lembrar da minha família, porque eles me maltratavam, eu sofria com eles. Mas se a gente for pensar, quem é que acolhe essas crianças, né? Quem acolhe é o padre negro da religião africana e é a Mãe Aninha. É um pai negro e é uma mãe negra. E é muito bonito isso que Jorge Amado diz, porque ele diz o seguinte, que esses órfãos têm dois pais adotivos, um pai negro católico e uma mãe negra do candomblé. E esse é um tema muito caro a Jorge Amado, que é o sincretismo, essa defesa dele de que as religiões poderiam conviver. Bem, não posso terminar minha fala sem falar de um aspecto importante para mim, que sou professor do curso de cinema, que são alguns aspectos, né, quando se pensa na encenação desse filme. Cecília Amado, ela faz algo que é muito, muito corajoso, que é o seguinte, esse filme eu não vou me deter, vou arriscar dizer que mais de 90% do elenco é de atores baianos, né? 90% é de atores baianos. Isso é uma coragem muito grande, isso ajuda a dar uma sonoridade, a uma visualidade muito importante para o filme, não é? Bem, um aspecto também importante, e aqui eu quero destacar essa cena, que é uma cena importantíssima no livro, e é uma cena que é muito bem filmada por Cecília, de uma maneira muito, muito especial, que é a famosa cena do carrossel.
né? A cena do carrossel é uma cena importante no livro e que aparece no filme, o momento em que aquelas crianças se deixam ser seduzidas por aquele carrossel. E quando Jorge Amado ele faz isso, ele nos lembra que essas crianças que são obrigadas a ter essa conduta tão adulta, né, tão madura, lidando com a violência, lidando com a marginalidade, há espaço também, né, para essa ternura do carrossel. Um outro aspecto, falando especificamente do filme, que eu quero chamar a atenção, que eu acho um acerto da obra, é que esse filme ele é embalado, ao meu ver, pela belíssima trilha de Carlinhos Brown. E a gente não pode fechar os ouvidos para isso, né? Carlinhos Brown ele traz toda ele pontua, ele embala, ele conduz a narrativa de uma maneira muito bonita. Então, se a gente for pensar, a trilha sonora ela é um elemento narrativo que ajuda a contar a história e é muito importante, é muito preponderante. Bem, teria muito mais coisas para falar sobre esse trabalho. Bem, eu faria uma síntese aqui, que é um trabalho muito digno de Cecília Amado, o saldo é muito positivo, eu percebo uma abordagem do livro que é muito amorosa, não poderia ser diferente, sendo ela neta do autor, né? E quero fazer aqui uma proposta para vocês, né? Sei que vocês estão aí estudando, tendo que dar conta de muitos conteúdos, mas uma vez assistido o filme, seria interessante agora ler o livro. Então, quero deixar essa sugestão, né? É uma leitura extremamente prazerosa, é um livro que a gente começa a ler, a gente não consegue parar, é um livro muito sedutor. Jorge Amado é um autor que sempre escreveu para o público, ele sempre escreveu para se comunicar com o público, tá? Então fica essa recomendação, essa sugestão, até porque a leitura do livro vai potencializar ainda mais, né, a leitura do filme, e não deixa de ser um exercício bacana de ver como é que se deu essa cocriação, né, que é um termo que a gente pode dizer, eu até prefiro no lugar de baseado em, a partir de, eu gosto de falar em cocriação. Então digamos que o livro é de Jorge Amado, Capitães da Areia, mas quando a gente faz a análise, tendo as duas obras, o livro e o filme, a gente percebe o quê? Que em última análise, o que é que o livro é? O livro é uma coautoria, porque está ali a mão de Jorge Amado, mas também está ali Cecília Amado, fazendo isso que é a força do cinema, né? Muitos aqui provavelmente ainda não leram Jorge Amado, não leram Capitães da Areia, mas essa é a força e a beleza do cinema. E é por isso que o cinema tanto recorre à literatura. É também para dar oportunidade a que nós aqui, e aqui eu quero encerrar minha fala dizendo o seguinte: nós não lemos Jorge Amado, mas hoje nós assistimos Jorge Amado.